Ei, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade às questões da FGV, preparatório para o concurso da FEMIG. Então, vamos lá. Questão de número 7. Com relação aos princípios que regem as ações dos serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, analisa as afirmativas a seguir. Integralidade de assistência entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Bom, isso aqui está certinho, é um conceito de integralidade que está aí no artigo 7º da Lei 8080 e é um princípio do SUS. Então, tá beleza. O 2 fala, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Também está correto, é um princípio do SUS que está lá naquele artigo 7º da Lei 8080. São aqueles princípios que não têm classificação, lembram? Então tá verdadeiro. E a 3 fala, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os estados da federação. Aqui tá falso, e o que tá falso é esse finalzinho aqui, ó. Porque nós aprendemos que descentralizar é compartilhar as responsabilidades entre as esferas de governo. Verdadeiro. Só que quando o SUS ele vai descentralizar, o objetivo é que a tomada de decisão seja feita mais próximo do usuário. E onde que o usuário está? No município, tá? Então, olha só, lá no artigo 7º, no inciso 9º, fala da descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo e que essa descentralização ela vai dar ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e não para os entes da federação, igual está falando aqui. Beleza? Então, a resposta aí aqui é falso. Então, está correto que se afirma em 1 e 2. Então, letra D de Deus me ajuda. 1 e 2 está correto, tá? Deus ajuda? Ajuda, claro que ajuda, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Qual que é a sua parte? Estudar. Ter um plano de estudo, seguir o plano de estudo, ter determinação, disciplina, objetivo, né? Um bom curso, uma boa mentoria. É investir em você. Ok? Isso mesmo. E cantar também. Adoro cantar quando eu falo D de Deus, né? Deus está aqui nesse momento. Não, prof. Para. Vamos dar aula que é melhor. Gente, eu sou péssima, né? Parece uma taquara rachada. Mas vocês não estão aqui para isso não, né? Então vamos continuar. Questão de número 8. Uma questão até recente, ó, de 2021, também da banca FGV. Entre as instâncias colegiadas do SUS, previsto pela Lei 8142 de 90, consta. Primeiro, vamos entender essa lei? A Lei 8142 de 90, ela é uma das leis orgânicas da saúde. Lembrando que no SUS existem duas leis orgânicas, que é a 8080 e a Lei 8142 de 90, tá? A 8080, ela trata sobre as normas de organização e funcionamento do SUS. Só que no ano de 1990, naquela época, quem estava na presidência era o Collor, né? Fernando Collor de Mello. E aí, ele vetou alguns artigos que tratavam do assunto financiamento e participação da comunidade. Só que ele vetou e aí a lei foi aprovada. Só que não tinha como o SUS funcionar sem uma legislação que tratasse desses dois assuntos. Então, ele foi obrigado a, entre aspas, né, a aprovar uma nova legislação que tratasse só dos assuntos que ele tinha vetado. Por isso que tem duas leis orgânicas da saúde. E essa lei 8142 só trata de financiamento e de participação da comunidade, tá? E lá nessa legislação, na 8142, traz pra gente duas instâncias colegiadas. O que são instâncias colegiadas? São um conjunto de pessoas que se reúnem para objetivo comum, né? Então, traz duas instâncias. E quais são as instâncias? As conferências e os conselhos de saúde. Simples assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, entre as instâncias colegiadas do SUS prevista pela Lei 8142 de 90, consta
Primeiro, a Conferência de Saúde, que ocorre a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Ô, gente, nós já achamos a resposta. Né? O que é uma conferência de saúde? A conferência, ela surgiu para poder avaliar as necessidades de saúde, né, e propor melhorias. Foi o que aconteceu em 1986. Né, um exemplo bem marcante, né, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Foi o marco da reforma sanitária no país. Ou seja, em 1986, a situação de saúde do país estava um caos. Por que estava um caos? Porque só tinha assistência àquelas pessoas que contribuíam. E mesmo aquelas que contribuíam, estava um caos a Previdência da época. Por quê? Porque muita demanda, e aí a Previdência começou a contratar serviços de terceiros, e aí a Previdência não deu conta de fazer esse controle do serviço que ela contratava. Então começou a haver muita fraude, tá? Então a assistência à saúde no país começou a ficar um caos. Aí vários segmentos sociais da época, dentre eles, né, os médicos sanitaristas, e os médicos sanitaristas e os nossa senhora, a dicção está boa. Boa não. E os usuários, né? Foi a primeira vez que os usuários puderam participar de uma conferência de saúde, porque foi um período pós-ditadura militar, tá? Então, aí reuniram vários segmentos da época, e nessa conferência que eles fizeram a proposta para a instituição de um serviço de saúde que fosse para todos, né? Um sistema de saúde que fosse para todos. Então, foi lá nessa conferência que foi proposto a instituição de um sistema universal, um sistema baseado na equidade, um sistema baseado na integralidade, tá? Então, a conferência é isso, ela acontece de 4 em 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor melhorias. Então, tá verdadeiro. Então, a B fala do INPS, né? Do INAMPS, na verdade, que é uma autarquia do Ministério da Saúde com representação no Conselho de Saúde. A Comissão de Seguridade, que atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde nas diversas esferas de governo. Isso aqui não é comissão de seguridade. Quem atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas diversas esferas de governo é o conselho, são os conselhos, tá? E não comissão de seguridade, os conselhos de saúde. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, que assessora os municípios na formulação dos planos de gestão de seus respectivos sistemas de saúde. CONAS é de âmbito nacional, tá? E a Caixa de Aposentadorias e Pensões, que é gerida pelos trabalhadores e facilita o acesso ao SUS a seus associados e aposentados. Não, gente, as CAPs representaram aí na história da saúde pública, né, um marco da previdência social no país, tá? Mas isso aí é assunto de história do SUS, que se a prova pedir, nós vamos estudar mais para frente, beleza? O importante dessa questão é que você saiba quais são as 2 instâncias colegiadas do SUS que estão lá na Lei 8142 de 90. Então, são quais? As conferências e os conselhos de saúde, tá? E aí, então, a resposta ficou letra A, de amém. E eu coloquei aqui um resuminho para vocês sobre a Lei 8142. Então, vamos lá. A 8142 traz 2 instâncias. Uma delas é a conferência e a outra é os conselhos de saúde. São os conselhos de saúde. Qual que é a diferença da conferência para o Conselho de Saúde? A conferência, nós já conversamos, né? Que ela avalia a situação de saúde do país a cada 4 anos e propõe o quê? Melhorias. E o Conselho? O Conselho, ele vai atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, gente, é o Conselho de Saúde que vai ficar no pé do gestor para saber se o gestor está cumprindo aquilo que ele falou que ia fazer, baseado, é claro, nas necessidades de saúde da população, tá? E quando fala que ele atua, inclusive, nos aspectos econômicos e financeiros, significa que, por exemplo, o governo federal, ele fazer repasse de recursos para estados e municípios, um dos requisitos que os estados e municípios têm que ter é um conselho de saúde. Por quê? Porque é o conselho que vai fiscalizar, por exemplo, se aquele recurso financeiro que o município recebeu realmente está sendo gasto com ação e serviço de saúde. Então, um dos requisitos para receber recurso é ter conselho de saúde, tá? Tanto a composição das conferências como dos conselhos de saúde são as mesmas, tá? Quais são as composições? É formado por usuário, trabalhadores de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo.
Na legislação, na 8142, na parte que fala da conferência, não especifica essa composição aqui, tá? Mas é a mesma, tá? Conferência também participa usuário, trabalhadores de saúde, prestadores de serviço e representantes do governo. Só que na teoria, lá na escrita da lei, está escrito vários segmentos sociais. Então, quando você lê vários segmentos sociais, entenda que esses vários segmentos sociais são os mesmos dos conselhos de saúde, tá? Lembrando que as conferências, elas reúnem de 4 em 4 anos, tá? E em caráter extraordinário, ela pode ser convocada tanto pelo Poder Executivo ou pelo próprio Conselho de Saúde, tá? Isso em caráter extraordinário. Por quê? Porque na legislação fala que ela acontece de 4 em 4 anos. E quem convoca de 4 em 4 anos é o Poder Executivo. Mas se for em caráter extraordinário, pode ser convocado tanto pelo Poder Executivo como pelo próprio Conselho de Saúde. O Conselho, então você já viu que a conferência reúne de quanto tempo? 4 em 4 anos. E os Conselhos de Saúde? Os conselhos, eles têm caráter permanente e deliberativo. O que significa ter caráter permanente? Significa que ele reúne sempre, tá? E lá numa resolução que a gente chama de 453, fala que tem que ser no mínimo uma vez por mês, tá? Agora, de quanto em quanto tempo que vai reunir, aí depende de regimento interno de cada conselho de saúde. Porque os conselhos, eles existem em cada esfera de governo. Então, a gente tem um conselho municipal, o conselho estadual e o conselho nacional, tá? E, claro que de forma mais detalhada, mas não é detalhe dessa legislação, existe, por exemplo, os conselhos distritais de saúde, os conselhos locais, mas não é detalhado nessa legislação, na 8142. Beleza? Então, o caráter permanente reúne sempre, deliberativo significa que ele tem um poder de decisão. E esse poder de decisão, ele é feito através de votos, tá? Beleza. E tudo que é feito no Conselho de Saúde, a decisão é homologada pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, tá? E quem que é o chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo? Os secretários de saúde. Então, tudo que é feito tem que passar por homologação dos secretários de cada esfera. Tá bom? Um resumão aí para você entender a questão anterior. E agora vamos para a questão de número 9. Uma questão recente, ó, Prefeitura de Manaus, tá? Deste ano, aliás, do ano passado, né, prof? E a banca foi a FGV. Então, ano de 2022, banca FGV. Vamos ver o que a banca cobrou para os candidatos lá da Prefeitura de Manaus. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, serão repassados de forma regular e automática para os municípios, de acordo com os critérios legalmente previstos. Para receberem tais recursos, os municípios deverão contar com alguns órgãos e requisitos previstos na lei. Consoante dispõe a Lei 8142 de 1990, assinale a opção que não contém um desses órgãos ou requisitos. Gente, o que essa questão quer? Essa questão está falando o seguinte: cada esfera de governo tem um fundo de saúde. O que é o fundo de saúde? É uma espécie de conta corrente onde é depositado o recurso financeiro que é para ser gasto com ação e serviço de saúde. Então, existe lá no âmbito nacional o Fundo Nacional de Saúde, todos os estados têm o seu fundo estadual, todos os municípios têm o seu fundo municipal de saúde e tem o fundo distrital de saúde, que é o fundo do Distrito Federal. Beleza. Na legislação, fala que o Fundo Nacional de Saúde, que é a conta corrente de âmbito nacional, que está lá no Ministério da Saúde, que sai recurso financeiro lá desse Fundo Nacional, que vai ser repassado para os estados, para o município e para o Distrito Federal. Aí a questão está perguntando o seguinte: para que, por exemplo, o município, o estado e o Distrito Federal receba recursos que vem do governo federal, o que ele precisa ter, tá? Quais são os requisitos que essas esferas de governo precisam ter para receber recursos que vem do governo federal? Aí a questão fala: plano de saúde tem que ter? Tem que ter. Fundo de saúde tem que ter? Tem que ter. O que é fundo de saúde? É espécie de conta corrente. É onde será depositado o recurso financeiro que é para ser gasto, né, com ação e serviço de saúde. Tem que ter conselho? Tem que ter conselho. Mas é sem composição paritária?
Não. Por que tem que ter conselho? Primeiro que nós já falamos, né? Porque o conselho é que vai fiscalizar a parte econômica e financeira. É o conselho que vai verificar se realmente o que o município recebeu está sendo gasto com ação e serviço de saúde, tá? Agora, o que está falso aqui é porque fala que é sem composição paritária. Não. Todos os conselhos de saúde têm que ter composição paritária. E o que significa composição paritária? Significa que 50% dos segmentos sociais que fazem parte do Conselho de Saúde tem que ser de usuário. Então, 50% é usuário e 50% é em relação ao conjunto dos demais segmentos. Quais são os demais segmentos? Profissionais de saúde, representantes do governo e prestadores de serviço. Tá? Então, quando fala paritário, significa igual. Mas é igual o quê? É o usuário que tem que ser igual ao conjunto dos demais segmentos. Então, aí tá falso só por causa disso. E tem que ter contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, tem que ter. O que significa contrapartida de recurso para a saúde no respectivo orçamento? Significa que quando o município ele recebe recurso que vem do governo federal, ele também tem que comprovar que ele fez a parte dele. Por quê? Porque o financiamento do SUS ele é tripartite. O que significa ser tripartite? Significa que é a responsabilidade das 3 esferas de governo. Então, por exemplo, no ano de 2000, através da emenda constitucional número 29, ficou definido que os municípios teriam que repassar do produto da arrecadação de seus impostos no mínimo 15% para a saúde. E aí, se eles não fizerem esse repasse, o governo federal não repassa recursos para eles. Tá? Prof, mas como que o governo federal fica sabendo que o município fez o repasse dele ou não? Através do sistema de informação. Né? A gente tem um sistema de informação que chama CIOPS, Sistema de Informação de Orçamento Público para a Saúde. Então, o município ele tem que alimentar esses dados, tá? Para o governo federal saber que ele fez a parte dele e para mandar o recurso para ele também. Deu para entender? E a última é a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários. Que é verdade, né? Então tem que ter essa comissão de elaboração do plano de carreiras e cargos e salários. Então, gente, a resposta aqui é a letra C de Cristo. E aí a gente tem um macete, né? Gente, essa questão já caiu tanto em prova. Tanto, mas tanto, né? A gente até brinca em sala de aula, porque a gente tem um macete que chama assim, ó, CPF mais CCR. Ou seja, isso aqui são os requisitos que os estados, os municípios e o Distrito Federal precisa ter para receber recursos que vêm do governo federal, tá? Então, quais são os requisitos? Primeiro, tem que ter conselho. Depois, o P de quê? De plano de saúde. O que é o plano de saúde? É um instrumento que o gestor utiliza para planejar o que ele vai fazer no período que ele estiver no mandato, tá? E o que ele vai fazer depende das necessidades de saúde da população, tá? O F é de fundo de saúde, né? Que é a espécie de conta corrente. O outro C aqui é de contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, que eu já expliquei. Esse outro C é comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, né? Previsto o prazo de 2 anos para implantação, porque, na verdade, essa lei ela é de 1990. Então, o governo deu um prazo de 2 anos para todas as esferas de governo se organizarem, tá? Para que até 92 todas as esferas de governo tivessem esses requisitos para receber recursos que vêm do governo federal. Se até 92 não tivesse, por exemplo, se determinado município não tinha todos esses requisitos, quem administrava o dinheiro do município era o Estado. Até o município se organizar e ter todos esses requisitos para conseguir receber recursos que vêm do governo federal. E o SR aqui é de relatório de gestão. O que é relatório de gestão? É a prestação de contas. É o que o gestor fez com o recurso que ele recebeu. Entendido? Então, se a prova te perguntar quais são os requisitos que os estados, os municípios e o Distrito Federal precisa para receber recursos que vêm do governo federal, é ter CPF e CCR. Fechou? Beleza. Então, vamos fazer mais uma. Agora, fazer uma questão de PNH, que é a Política Nacional de Humanização. Também, ó, recente, questão de 2022, realizada aí pela banca FGV, também da Prefeitura de Manaus. Leia o trecho a seguir. A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH busca transformar as relações de trabalho
a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento das relações de poder hierarquizadas. Trata-se de reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. O trecho citado descreve o princípio da PNH denominado. Primeira coisa que a gente tem que saber em relação à Política Nacional de Humanização é saber diferenciar o que é princípio, tá? E o que é, por exemplo, diretriz. E o que é dispositivo, né? Na PNH você tem que saber os princípios, as diretrizes e os dispositivos. Então, princípio, que a questão está querendo princípio. Princípio, nosso macete é o pitch. Pitch, tá? O P é de protagonismo do sujeito, tá? O I é de indissociabilidade entre atenção e gestão. E o T é de transversalidade. Então, aqui, só de você ter esse macete aí, você já consegue eliminar algumas opções de resposta, ó. Protagonismo pode ser? Pode, porque é princípio, nós acabamos de ver. Transversalidade pode ser? Pode, porque é princípio, tá aqui no T, né? Defesa dos direitos do usuário pode ser? Não, tá? Nós vamos ver que defesa dos direitos dos usuários é diretriz. Autonomia dos sujeitos e coletivos. Na verdade, a autonomia dos sujeitos coletivos entra aqui no protagonismo, ó. Então, pode até ser. O indissociabilidade entre atenção e gestão pode ser? Pode, né? Que tá no I aqui, ó. Então, nós já eliminamos a C, na verdade. Agora, quando fala que a PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, quer dizer, o objetivo da PNH é que haja uma comunicação, tanto intra como intergrupos, por exemplo. Equipe de saúde da família. Não tem como a equipe de saúde da família funcionar se o médico não conversa com o enfermeiro. Então, isso é uma comunicação dentro do grupo, beleza. Agora, é importante também que haja uma comunicação intergrupos, né? Que não fique só aquelas panelinhas, sabe? Então, por exemplo, é importante que haja uma comunicação desde o porteiro, lá na porta de entrada da UBS, até o médico. Né? É importante que eles se comuniquem entre si, porque um não é mais importante do que o outro. O objetivo da PNH é esse. E isso, ela dá o nome de transversalidade. Beleza? Então, a resposta aqui é a letra B de Bosque. E aí, eu trouxe para vocês aí, para deixar aí para vocês estudarem, tá? Os princípios, né, que você tem que saber diferenciar, que é o protagonismo, a indissociabilidade entre atenção e gestão e a transversalidade. E as diretrizes, gente, da PNH, é uma homenagem ao nosso amigo e aluno Joe. O Joe criou esse macete que chama a cova de Conclifo. Aí você fica se questionando, né? Prof, mas o que é mais difícil? É gravar o macete ou é gravar as diretrizes? Porque olha o que o Joe arrumou, gente. A cova de Conclifo. E o que significa a cova de Conclifo? O A é de acolhimento, o CO é de cogestão, o VA é de valorização do trabalho e do trabalhador, o D é de defesa dos direitos do usuário, o COM é de construção da memória do SUS que dá certo, isso tudo é diretriz, tá? O CLI é de clínica ampliada e o FO é de fomento, grupalidade, coletivos e redes. Legal, né? Primeira vez que você vê, é claro que você vai achar estranho, né? Agora, para aprender, o que você vai fazer? Colocar em prática, vai fazer mais questões, né? E é claro, a gente precisa ter aula de teoria para a gente entender cada conceito desse de forma detalhada, tá? E aqui são os dispositivos, tá? Então, por exemplo, o GTH, que é um grupo de trabalho de humanização, e a Câmara Técnica de Humanização, são exemplos de dispositivos da PNH. Então, é importante que você saiba diferenciar, tá? Os princípios, das diretrizes e dos dispositivos. Porque o que a prova vai fazer? Ela vai pedir, por exemplo, os princípios e vai misturar com as diretrizes e com os dispositivos.
Beleza? Então, fica aí a dica, fica aí esse slide para você imprimir, colocar lá no box do seu banheiro, que provavelmente banho é uma coisa que você faz todo dia, então todo dia você vai dar uma lidinha e para chegar o dia da prova, já tá tudo na ponta da língua. Combinado? Tô falando sério. Então, gente, aqui tem a cova de conflito bonitinho para vocês, ó. Diretrizes da PNH. Macete do Joe, a cova de conflito, né? E aí vai explicando o que significa cada letrinha ou sílaba da cova de conflito, tá bom? Gente, bom, o resumão de questões FGV que eu queria trazer para vocês, né? Para vocês começarem a se familiarizarem com a banca. São essas questões. É claro que existe milhares de questões, né? E se você quer ter acesso, por exemplo, ao e-book, né, de 30 questões comentadas, é só você me seguir aí no Instagram, tá? @AnaFlaviaProf. E até o dia da prova, eu vou postando vídeos aqui com outras questões, outros assuntos, outras matérias, para que a gente consiga fechar as questões de saúde pública da Banca FGV. FEMIG esse ano é nosso. Todas as vagas, se Deus quiser, tá bom? E se você tem interesse em fazer um curso preparatório pré-edital, tá? Você pode entrar em contato através desse WhatsApp aqui, ó, 992307424, tá? Nós estamos com cursos preparatórios de matérias básicas, tá? Que é português, né? Com o professor Rodrigo Fonseca. Eu entro aí com as aulas de saúde pública. E para quem é enfermeiro ou técnico de enfermagem, a gente tem um específico com a professora Amanda Pereira, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato através do esse WhatsApp aí. Combinado, gente? Então, tá bom. Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau!